Hoje vamos falar sobre o autor de 36 livros de ciência aplicada. Muitos desses livros se tornaram best-sellers no mundo inteiro. Ele passou muitos anos da sua vida estudando as principais religiões do mundo e ficou assim convencido da existência de um grande poder por trás e comum a todas elas, o poder da mente subconsciente. Nossa história hoje é o escritor Joseph Murphy. Eu sou Maurício Santos e esse é o canal Relatando Fatos. O ano é 1898, às portas do início do século XX. O mundo experimentava o início de grandes revoluções, revelações e grandes descobertas. Nomes como Nikola Tesla, Thomas Edison e muitos outros estavam fazendo suas descobertas e revelando para o mundo. O ano de 1898 foi marcado por grandes acontecimentos. No Brasil, Campos Salles é eleito presidente da República. O couraçado USS Maine explode em Havana, desencadeando a Guerra Hispano-Americana entre Estados Unidos e Espanha. É oficialmente criada a marca Pepsi-Cola, uma das mais conhecidas atualmente. Nos Estados Unidos, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island e Bronx fundem-se para uma única cidade, a cidade de Nova York. É fundada a fábrica francesa de veículos Renault, por Louis Renault. O fotógrafo italiano Secondo Pia tira as primeiras fotografias do Santo Sudário de Turim. E naquele mesmo ano, em 20 de maio de 1898, na Irlanda, nasce um dos maiores escritores e representantes da era do Novo Pensamento, o Sr. Joseph Murphy. Joseph Murphy nasceu em 20 de maio de 1898 em uma pequena cidade do condado de Cork, na Irlanda. Seu pai, Dennis Murphy, era diácono e professor na Escola Nacional da Irlanda, uma instalação jesuíta. Sua mãe, Ellen Connelly, era uma dona de casa que mais tarde deu à luz a outro filho, John, e uma filha, Catherine. Joseph foi criado em uma família católica rigorosa. Seu pai era bastante devoto e, de fato, era um dos poucos professores leigos que ensinavam seminaristas jesuítas. Ele tinha um amplo conhecimento de muitos assuntos e desenvolveu em seu filho o desejo de estudar e aprender. Na época, a Irlanda estava sofrendo de uma de suas muitas depressões econômicas e muitas famílias estavam passando fome. Embora Dennis Murphy estivesse constantemente empregado, sua renda mal era suficiente para sustentar a família. O jovem Joseph estava matriculado na Escola Nacional e era um aluno brilhante. Ele foi encorajado a estudar para o sacerdócio e foi aceito como seminarista jesuíta. No entanto, em 1922, aos 24 anos, começou a questionar a ortodoxia católica dos jesuítas e se retirou do seminário. Como seu objetivo era explorar novas ideias e obter novas experiências, um objetivo que ele não poderia perseguir na Irlanda dominada pelo catolicismo, ele deixou sua família para ir para a América. Ele chegou ao Ellis Island Immigration Center com apenas $5 no bolso. Seu primeiro projeto foi encontrar um lugar para morar. Ele teve a sorte de localizar uma pensão onde dividiu o quarto com um farmacêutico que trabalhava em farmácia local. Ele e seu colega de quarto tornaram-se bons amigos, e quando o emprego foi aberto na farmácia em que seu amigo trabalhava, ele foi contratado para ser assistente do farmacêutico. Logo, se matriculou em uma escola para estudar farmácia. Com a mente afiada e o desejo de aprender, Joseph não demorou muito para passar nos exames de qualificação e se tornar um farmacêutico de pleno direito. Ele agora ganhava dinheiro suficiente para alugar o seu próprio apartamento. Depois de alguns anos, ele inclusive comprou a farmácia e, nos anos seguintes, administrou um negócio de muito sucesso. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial,
Joseph se alistou no exército e foi designado para trabalhar como farmacêutico na unidade médica da 88ª Divisão de Infantaria. Naquela época, ele renovou seu interesse pela religião e começou a ler extensivamente sobre várias crenças espirituais. E após a sua alta do exército, ele optou por não voltar à carreira na farmácia e decidiu viajar extensivamente fazendo cursos em várias universidades nos Estados Unidos e também no exterior. E olha só, de seus estudos, Joseph ficou encantado com as religiões asiáticas e foi à Índia para aprender sobre elas com profundidade, chegando a ser um investigador do Centro de Pesquisas da Universidade de Andhra. Lá, ele estudou todas as principais religiões, desde o início, e estendeu esses estudos aos grandes filósofos desde os tempos antigos até o presente. Embora ele tenha estudado com alguns dos professores mais inteligentes e perspicazes, a pessoa que mais influenciou Joseph foi o Dr. Thomas Troward, que era um juiz, também filósofo, médico e professor. O juiz Troward se tornou um mentor de Joseph. Com ele não apenas aprendeu filosofia, teologia e direito, mas também foi apresentado ao misticismo, em particular à ordem maçônica. Ele se tornou um membro ativo dessa ordem e, ao longo dos anos, subiu nas fileiras maçônicas para o 32º grau no rito escocês. Depois de viajar por vários países, estudando e conhecendo, ao retornar aos Estados Unidos, por volta de 1940, aos 42 anos, Joseph escolheu se tornar um ministro e levar o seu amplo conhecimento ao público. Como seu conceito de cristianismo não era tradicional e, de fato, era contrário à maioria das denominações cristãs, ele fundou a sua própria igreja em Los Angeles, a Igreja da Ciência Divina, e não demorou muito para sua mensagem de otimismo e esperança atrair muitos homens e mulheres para sua igreja. Já em 1949, ele construiu uma das maiores congregações do Novo Pensamento nos Estados Unidos. E nos anos seguintes, a igreja local da Ciência Divina de Murphy cresceu tanto que seu prédio era pequeno demais para abrigá-los. Então, ele alugou o Wilshire Ebel, um antigo cinema em Los Angeles. Seus ensinos foram tão bem aceitos pela população que nem mesmo esse local podia acomodar todos os que desejavam comparecer. As aulas, conduzidas pelo Dr. Murphy e sua equipe, atraíam de 1.300 a 1.500 pessoas todos os domingos, um verdadeiro sucesso. A igreja permaneceu no Wilshire Ebel, em Los Angeles, até 1976, quando se mudou para um novo local em Laguna Hills, na Califórnia, perto de uma comunidade de aposentados. Para alcançar o grande número de pessoas que queriam ouvir sua mensagem, o Dr. Murphy criou um programa semanal de rádio, que finalmente alcançou uma audiência de mais de 1 milhão de ouvintes. O Dr. Murphy tornou-se conhecido fora da área de Los Angeles, como resultado de seus livros, fitas, transmissões de rádio, e foi convidado a dar palestras em todo o país. Ele não limitou suas palestras a questões religiosas, mas falou sobre os valores históricos da vida, a arte da vida saudável e os ensinamentos de grandes filósofos das culturas oriental e ocidental. Como o Dr. Murphy nunca aprendeu a dirigir, ele teve que arranjar alguém para levá-lo aos vários lugares onde era convidado para dar palestras. Jean era quem dirigia e também era sua secretária administrativa, que mais tarde veio a ser também a sua esposa. Dr. Murphy escreveu mais de 30 livros, mas seu trabalho mais famoso foi O Poder do Subconsciente, publicado pela primeira vez em 1963 e traduzido em mais de 17 idiomas, tornando-se um best-seller imediato. Foi aclamado como um dos melhores guias de autoajuda já escritos. Milhões de cópias foram vendidas e continuam a ser vendidas em todo o planeta. O livro foi um dos primeiros e mais famosos livros de mentalismo,
No livro do Dr. Murphy, afirma que existe um poder dentro de cada um de nós e esse poder é acionado pelo pensamento. Dr. Murphy demonstra certa influência em sua obra com a psicologia junguiana de Carl Jung, particularmente das ideias de sincronicidade e inconsciente coletivo. Sem dúvida, um dos melhores e mais populares livros de ciência aplicada já escritos. O poder do subconsciente ajudou milhões de pessoas a alcançarem grandes objetivos apenas mudando a maneira de pensar. As técnicas revolucionárias descritas pelo Dr. Murphy baseiam-se em um princípio simples e prático. Se você acredita em algo sem restrições e faz um retrato disso em sua mente, remove os obstáculos subconscientes para que seu desejo se concretize. Assim, qualquer um pode transformar em realidade aquilo em que acredita. Com a descrição de histórias verídicas de sucesso, o poder do subconsciente é um guia para libertar o poder da mente que revela segredos para melhorar um casamento, vencer medos, eliminar hábitos nocivos, dinheiro e a felicidade pessoal. Depois que sua primeira esposa morreu em 1976, ele se casou novamente com sua companheira e ministra da ciência divina, que era sua secretária de longa data, a doutora Jean Murphy. Depois, mudou-se para o seu ministério em Laguna Hills, na Califórnia, onde morreu em dezembro de 1981, aos 83 anos. Sua esposa, a doutora Jean Murphy, continuou nesse ministério por alguns anos depois. Em uma palestra que deu em 1986, citando seu falecido marido, ela reiterou sua filosofia. Ela disse sobre o marido: ele era um místico prático, possuído pelo intelecto de um erudito, pela mente de um executivo de sucesso e pelo coração de um poeta. Sua mensagem resumida foi: você é o rei, o governante do seu mundo, pois você é um com Deus. Como escritor, Dr. Murphy foi influenciado por Marlinda Cramer, Ernest Holmes e Emmett Fox, os mais famosos escritores do Novo Pensamento, na sua época. Joseph Murphy também estudou com Neville Goddard, em Nova York, que foi também sua inspiração e outro grande representante do Novo Pensamento, e escritor de vários livros, sendo o mais famoso O Poder da Consciência. Não existem muitas informações sobre a vida do Dr. Murphy, pois ele mesmo pediu que, após sua morte, não se escrevesse em sua biografia. O livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, traz citações de muitos mestres antigos, sendo o maior e mais citado Jesus Cristo. O livro é uma viagem incrível à mente subconsciente e é uma referência a grandes pensadores do nosso mundo contemporâneo. E já foi a inspiração e o caminho do sucesso para muitos artistas, empresários, cientistas, políticos e milhões de pessoas ao redor do globo. E você, o que acha? Já leu esse livro? Tem mais informações sobre a vida do Dr. Joseph Murphy? Coloque aqui nos comentários. Claro, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha. Quer mais informações sobre o livro O Poder do Subconsciente? Veja na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo.